Olá, tudo bem? Está começando agora mais um Voz de Resistência. E hoje iremos falar sobre um assunto que é extremamente importante, não só a nível de Brasil, mas principalmente aqui a nível do Maranhão. O Brasil, historicamente, é tratado como um país com enorme nível de desigualdade social, seja do tempo das colônias, no tempo do Império, onde você tinha uma sociedade dividida entre brancos e pessoas escravizadas, passando por uma sociedade, depois do início da República, onde não existiria mais a escravidão, porém, uma grande dicotomia entre ricos e pobres. Isso marca a sociedade brasileira do período colonial, do período imperial, indo agora mesmo no período republicano. Essa desigualdade brasileira é reconhecida mundialmente, inclusive também nacionalmente. E como era de se esperar, se o Brasil é um país desigual, as unidades federativas do Brasil tendem a ser mais desiguais ainda. E, infelizmente, nesse cenário, o estado do Maranhão figura entre aqueles estados com maior nível de desigualdade social. O Maranhão é, ao mesmo tempo, celebrado como um estado rico pela sua cultura, rico pela sua história, com Bumba Meu Boi, com o Centro Histórico de São Luís, com a base de Alcântara, que é a ponta de lança do Programa Espacial Brasileiro, mas, ao mesmo tempo, é um estado com altíssimo nível de desigualdade social, o maior nível de desigualdade social do Brasil. Então, nesse programa Voz de Resistência, nós iremos tratar um pouco sobre isso. Por que o Maranhão é tão desigual? O que os governos têm feito para terminar com isso? Ou será que os governos também é que garantem que essa desigualdade social continue existindo? Para falar sobre esse assunto, hoje teremos mais uma vez aqui conosco Gabriel Araújo. Eu agradeço ao Voz de Resistência, né, pelo convite para debater um tema tão importante que é, né, o governo do Maranhão e as desigualdades sociais. E é fundamental que a gente tenha esses espaços para discutir de forma crítica a realidade do nosso estado, porque o Maranhão é um dos lugares mais ricos em potencial, mas, ao mesmo tempo, um dos que mais sofre com a desigualdade. Então, para mim, é uma honra estar aqui contribuindo com essa conversa. Também temos a honra de ter hoje aqui como convidado, como entrevistado, o Wilson Leite. O Wilson Leite é imperatrizense de 48 anos, é licenciado em Ciências Humanas pela Universidade Federal do Maranhão. Sua trajetória política é marcada pela participação em vários partidos de cunho social. Desde 2001, ele é integrante do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU. Em 2008 e em 2012, ele participou das campanhas à Prefeitura de Imperatriz, também pelo PSTU. Desde 2009, mantém o seu blog pessoal, o blog do Wilson Leite, onde ele fala um pouco sobre a exploração da classe trabalhadora na sociedade governada pelos ricos, e atualmente é especialista no cumprimento de legislações do terceiro setor e na parte contábil para a prestação de contas de partidos políticos, fundações, institutos e associações. Wilson Leite, seja bem-vindo ao nosso Voz de Resistência. Ok, obrigado pelo convite, Gabriel, Caetano. Obrigado pelo convite aí em participar dessa discussão, que eu acho que é importante, né? A população, através de um debate aberto, né? Através do conhecimento individual de cada um, se inteirar mais sobre o nosso Maranhão, a nossa realidade. Então, agradeço pelo convite e estamos aqui para contribuir no debate. Nós aqui agradecemos pela sua participação e também pela participação do Gabriel. Eu acho que a gente poderia começar com uma pergunta que eu acho que a maioria dos maranhenses fazem, ou quando assistem nas TVs, ou quando veem as reportagens, quando aparece que o Maranhão é sempre o pior nos seus índices de desenvolvimento. Quando fala em educação, o Maranhão está sempre nos piores índices. Quando fala em desigualdade social, o Maranhão está sempre nos piores índices. Então acho que a sociedade maranhense também às vezes se pergunta: por que o Maranhão é tão desigual? Por que o nosso estado é tão desigual? Você teria alguma ideia de mais ou menos por que isso acontece no nosso estado? Olha, para entender a realidade de hoje, a gente precisa entender um pouco da conjuntura nacional e internacional e da história do mundo, né? Como é que o Brasil e o Maranhão se enquadram nesse contexto global e capitalista, né? Então, a gente precisa primeiro analisar esse contexto histórico para a gente poder entender as raízes da nossa desigualdade de hoje. Bom, nessa perspectiva, né, de nós estarmos fazendo parte de um sistema de uma produção capitalista, aonde cada país, cada nação acaba cumprindo um papel na divisão mundial do trabalho, né, cada país divide, os países maiores determinam para alguns países o seu papel nessa divisão social do trabalho. Então, nós vamos analisar aqui
no momento de ocupação do Brasil, né? Qual foi o papel dado pelos países que invadiram a América do Sul, vindo da Europa, né? Colocou a América do Norte como uma estrutura de colonização, ou seja, de criar um campo urbano, e colocou o papel do Brasil como ser a fazenda do mundo, né? Apenas um papel de plantation, ou seja, nessa divisão, já no início, já dá para ver uma desigualdade, né? Aqui, os exploradores aqui que ocuparam o Brasil tinham essa intenção, olha, o Brasil vai servir como a fazenda do mundo, lá a gente vai extrair as riquezas naturais ao máximo possível, explorar, escravizar o povo que está lá, e a gente vai enriquecer aqui, né? A Europa vai enriquecer, os países, principalmente Inglaterra, Espanha, Portugal, que eram os que dominavam a corrida mercantil da navegação na época. E os Estados Unidos são formados com uma composição social de colonização, de construir um Estado, de construir uma nova nação para morar esses europeus, né? E aí também usufruindo dessa exploração das riquezas naturais que era o Brasil, e que a gente tinha esse papel de plantation. Então, já começa por aí, né? Já começa por aí. Então, aqui, esse era o papel do Brasil, e o Maranhão faz parte desse contexto, né? A própria divisão das grandes navegações, a divisão com acordo das capitanias hereditárias, né? Dividiu as terras dos estados, né? Que eram os estados da época, basicamente com essa definição. Criar gado, e é uma criação de gado simplesmente soltando os animais no mato e esperando que ele engorde, e depois ia lá capturar os gados novamente para bater e fazer a comercialização. Então, esse foi o início da nossa colonização e nosso desenvolvimento capitalista, enquanto participação do capitalismo. E aí depois vem a centralização em alguns estados, que acaba concentrando a riqueza daqueles que tinham o domínio econômico da outra parte do Brasil, que era os sertões, né? Então, aí nós temos o estado de São Paulo, Minas Gerais, onde concentra esse desenvolvimento mais industrializado, podemos assim dizer, né? E o Nordeste e Maranhão foi sempre deixado para depois, né? Como reserva de riqueza natural e riqueza, enquanto os estados exploram sua riqueza, acabam sua riqueza, acaba criando outra forma de renda, que é a industrialização, e para mais tarde nós temos uma reserva de recursos naturais que acaba que nesse processo, agora, em pleno século XXI, que a gente vê o maior impacto, o avanço nesse processo de exploração das riquezas naturais. Então, é por aí o caminho, né? E hoje, na atual conjuntura ainda, que é resquício desse processo, nós temos duas decisões grandes, né? Nós temos decisões que nos são impostas ainda por essa submissão que o Brasil não consegue se romper. O que é que eu estou dizendo? É que ou a gente se submete ao imperialismo norte-americano, né, que é uma economia muito financiarizada, né, digitalizada hoje, e que comanda as economias mundiais, né? Ele que é o que dá o norte para o desenvolvimento de muitas regiões. Ou a gente se submete ao imperialismo chinês, que é um novo imperialismo que vem surgindo, que é fruto de um capitalismo de Estado, onde a China se desenvolveu muito, chegando a confrontar com os Estados Unidos, e o Brasil hoje tem essa posição. Qual é o imperialismo na qual ele vai se aliar, né? Ou se alia com um, ou se alia com outro, mas sempre na perspectiva de ser ainda submisso, não ter a sua autonomia, a sua independência real. Então, eu vou dizer que é o centro dos nossos problemas, né? Problemas enquanto brasileiros, que não se desenvolvem tecnologicamente, não se desenvolvem educacionalmente,
não se desenvolve na perspectiva do IDH, da qualidade de vida do seu povo. E isso está muito nessa submissão aos países desenvolvidos, E os governos, todos os governos que passaram, é sempre essa perspectiva de manter o status quo, manter esse atrelamento aos estados imperialistas. Enquanto nós não tivemos uma revolução na perspectiva de tomar os nossos rumos, o rumo que a gente quer como país, nós vamos continuar sendo apenas cumprindo um papel. Né? O Lula já disse, e muitos outros governos já disseram, que nós somos o celeiro do mundo, ou seja, nós continuamos sendo a fazenda do mundo, onde o que nos é colocado apenas produzir alimento. E mesmo nessa perspectiva, o Brasil, apesar de ter um agronegócio grande, moderno, ele não produz alimento, ele produz insumos para a produção de alimentos de animais em outros países, que é o caso da soja. A soja é produzida aqui não para gerar alimentos em outros países, mas não, para servir de ração a outros processos de criações, né? E aí nós continuamos nesse atraso. Enquanto o país não ter como norte um desenvolvimento tecnológico industrial, nós continuaremos estagnados e com muita dificuldade de elevação do nosso padrão de vida. E aí a desigualdade tem muito nisso, né? Porque o capitalismo, por si só, ele é um sistema desigual. Então, nós nos mantemos no capitalismo, e no capitalismo ainda arcaico, aqui no Brasil, por essas condições que eu citei aqui. Uma conjuntura da qual ainda nós não conseguimos nos rebelar. É interessante que você traz todo esse resgate histórico, né? Então, na sua visão, o caso tanto do Nordeste aqui, como o Maranhão, né? Como parte do Nordeste, foi meio que abandonado até mesmo dentro do processo do capitalismo dentro do Brasil, não é? Você vê a concentração muito forte ali no estado de São Paulo, que é hoje o estado mais desenvolvido do Brasil, que também depois teve, né? Desenvolvimento ali no Sul e Sudeste, né? Somente Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enquanto nós aqui no Nordeste fomos abandonados à própria sorte, digamos assim, e o Maranhão pior ainda, né? Porque quando às vezes você fala do Nordeste, você sempre pensava em quê? Na Bahia, em Pernambuco, né? Inclusive nos livros de história, quando a gente vai estudar, parece que o Nordeste é a Bahia e a Pernambuco. Então não existe o Maranhão, não existe o Piauí, não existe o Rio Grande do Norte, não existe Alagoas, né? Então é interessante. Gabriel, você gostaria de também entrar nesse debate? O que você também pensa sobre por que o Maranhão é tão desigual? Quais são as ideias que você teria? Então, quando a gente fala dessa desigualdade aqui no Maranhão, é impossível não começar pelos números, né? O estado tem a menor renda per capita do país, pouco mais de R$ 1.000 por mês por pessoa. Isso são dados de 2014, ou seja, durante 2014 muitas pessoas tentaram ali sobreviver, né? Imagine uma família tentar pagar comida, transporte, educação, saúde, com tão pouco, né? Que é algo em torno de R$ 1.000. A gente sabe que o salário está ali em 1.500 e pouquinho, e o Diese dá um salário ainda muito maior para isso, e a galera aqui tentando sobreviver com um salário ainda menor. Quando a gente fala de o analfabetismo, também é um problema grave aqui no nosso estado. Mais de 11% dos maranhenses com mais de 15 anos ou mais não sabem ler nem escrever, bem acima da média nacional, que é de 5,3%. Além disso, o estado lidera o ranking nacional de informalidade. Hoje, né, o Maranhão, quase 60% da população está trabalhando sem carteira assinada. A maior parte da população não tem segurança no emprego e vive com salários muito baixos. Ou seja, toda essa galera aí que está vivendo sem carteira assinada, né, sem a famosa CLT, que o capitalismo começou a criticar aí, eles não têm direitos. É uma maneira de cortar direitos. Eles não têm direito a férias, não têm direito à aposentadoria e muitos outros direitos que quem está trabalhando com a carteira assinada tem. Enquanto isso, o Maranhão é extremamente rico em recursos. O porto do Itaqui movimenta toneladas de minérios e produtos agrícolas. A Vale transporta bilhões em minério de ferro pelo nosso estado, Rio Grande do Pará, e usa o porto de Itaqui, né? A Suzano, a Imperatriz, né? Ela exporta celulose. O agronegócio aqui no sul do Maranhão, que já está ali no meio do Maranhão também, ele movimenta cifras bilionárias,
mas essa riqueza não fica no Estado, ela vai para os acionistas, as empresas fora do Brasil e outros centros urbanos. Aqui, o povo continua vivendo na pobreza e sem acesso a serviços básicos que a população necessita. Outro fator crítico é a segurança alimentar aqui no Maranhão, né? A gente está sempre nos últimos índices. Isso tudo contribui para a desigualdade. Mais de 40% dos domicílios convivem com algum nível de insegurança alimentar. Mais de 8% das famílias aqui no Maranhão estão passando fome, né? A concentração de terras é altíssima aqui no Maranhão. Tipo, tem pouco para se produzir, tudo está com agronegócio, tudo está com agro, né? Então, a gente tem esse problema da concentração também de terras, né? Porque tem a questão da produção de soja e outras culturas aqui no Maranhão, que demanda muita terra no Estado, mas o que realmente a gente necessita, que é aquelas pessoas que devem produzir para a agricultura familiar, estão sem terra, né? Então, isso gera desigualdade enormes, conflitos sociais, e principalmente em comunidades tradicionais, né? Portanto, a desigualdade no Maranhão, ela não é fruto da incapacidade ou da falta de recursos. Ela é resultado, né, do modelo capitalista, um modelo econômico que concentra a riqueza na mão de poucas pessoas, enquanto a maioria sobrevive com as migalhas. Então, o que está acontecendo aqui no Maranhão é isso. Todo esse conjunto que eu citei tem contribuído para essa igualdade social aqui no Estado e para que o Estado esteja sempre em primeiro nos números ruins aí, que eu acabei de citar. É muito bom como você traz esses dados importantes, né? Porque é muito comum no discurso, inclusive muitos maranhenses até reproduzem, né? Ah, o Maranhão é o estado pobre. Mas quando você vê que empresas importantes no Maranhão, como o Porto de Itaqui, onde você tem ali o minério de ferro, a Suzano Papel e Celulose, e outras empresas que atuam aqui no Maranhão, você pode ver que elas têm realmente, como você trouxe, né, cifras milionárias, bilionárias. Então você realmente vê que o Maranhão ele produz sim muita riqueza, ao mesmo tempo em que você tem do seu lado, né, você trouxe aí, né, a maioria dos trabalhadores no Maranhão, né, estão na informalidade, ou seja, esses empregos do agronegócio, do Porto de Itaqui, né, esse minério que vem daqui praticamente não gera quase nada para o povo de fato maranhense, que isso é sintoma da desigualdade social, não é que o Estado é pobre, né, o capitalismo, como também o Wilson trouxe, né, ele concentra a renda em alguns setores, né, para algumas pessoas, enquanto o restante fica ou nas migalhas ou praticamente sem nada. Então, acho que a gente poderia ir para um segundo ponto, que é o seguinte: apesar de você ter um certo nível de desigualdade no Brasil, você vê que tem alguns estados que têm uma renda per capita um pouco maior, que tem uma infraestrutura um pouco melhor. O próprio estado de São Paulo, apesar de toda desigualdade, você vê que tem uma certa infraestrutura. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para o Wilson é: por que os sucessivos governos aqui no Maranhão praticamente nada fizeram para diminuir a desigualdade no Estado? Pensando aí que a gente teve anos e anos do governo da família Sarney, né? Tanto com Sarney e a sua filha, Rosena Sarney. Depois nós tivemos ali um governo do Jackson Lago também, que ficou, se não me engano, uns 4 anos. E há bastante tempo nós já temos aí um governo que se diz popular, um governo mais à esquerda, né? Essa dobradinha Flávio Dino e Carlos Brandão. E essa pergunta que a maioria dos maranhenses fazem, né? O que esses governos fizeram para, de fato, para diminuir a desigualdade social no Maranhão? Eles fizeram alguma coisa? Hoje não fizeram nada? Qual é a sua avaliação nesse sentido, Wilson? Olha, primeiro que o Estado falando na questão geográfica, nós temos um grande problema, que o Estado do Maranhão é muito extenso, o Estado é muito extenso, comparado aos outros estados que são mais desenvolvidos, né, que são os estados menores. A posição do Maranhão é o 8º, né, em relação territorial a territórios do Brasil, né? O 8º estado em território. E o São Paulo é o 12º. Ou seja, nós temos uma quantidade de terra maior, um estado é maior. E para gerir esse estado de dimensões continentais, ele requer uma estrutura governamental muito mais estruturada. Só que nós temos um grande problema, é que esse estado, do capitalismo não chegou ainda nele. Não houve um desenvolvimento econômica, não houve a exploração da qual o capitalismo necessita, né? O capitalismo precisa ter um nível de exploração, como já passou nos estados do Centro-Oeste, para poder minimamente distribuir as migalhas, né? Então, o Maranhão ele é atrasado
economicamente em comparação aos outros estados. E aí, na minha avaliação, é que se o estado tem uma dimensão territorial grande, ou seja, potencialidades de mineração, de recursos naturais enormemente, que não foi explorado ainda, logo nós poderíamos dar um empuxo muito grande no desenvolvimento da nossa população. Só que não é de interesse dos governos nacional e nem local desenvolver de uma forma que a população ganhe com isso. E aí eles vão ceder aos grandes empreendimentos algumas fatias desse estado. O nosso amigo colocou aqui que Alcântara, né? Alcântara é um exemplo de desenvolvimento tecnológico na área espacial. Alcântara foi entregue pelo governo Flávio Dino aos Estados Unidos. Hoje toda a área de Alcântara é uma área internacional dentro do território brasileiro, dentro do território maranhense. Então o maranhense não tem mais acesso, ou seja, esse é um exemplo de como os governos utilizam das nossas riquezas, do nosso povo, para beneficiar os projetos financeiros de outros países. A exemplo do próprio Porto de Itaqui, a grande maioria do porto ele é privado, ele é uma empresa internacional que funciona dentro do Estado, que gera dividendos para os acionistas do porto. Então, é como aquela música lá, né? Nós estamos no processo de alugar o Brasil. Essa foi a melhor saída que os governos têm tomado. É alugar o Brasil. Eles estão alugando. Aqui e lá estão alugando. A própria Suzano, que é uma multinacional, ela ocupa vários terrenos, espaços de terra para o plantio do eucalipto, para a produção, que é essa riqueza, os dividendos, a riqueza que é produzida é mandada para o exterior. Então, se nós pegarmos até no agronegócio, que a gente pensa que o agronegócio é do Brasil, não é. As grandes indústrias, empresas do agronegócio, são grandes empresas internacionais que estão aí instaladas em balsas, né? Faz parte desse grande processo de expansão, que é o Mato Piba, que é o desenvolvimento da agropecuária no Cerrado, né? O Cerrado tem a sua riqueza na questão da nutrição da terra, e eles perceberam isso, tanto a vasta abundância de água, né? Então eles perceberam isso. Então o projeto Mato Piba é um projeto de desenvolvimento agrário, agropecuário, que a maioria das empresas são empresas internacionais que exploram esse terreno. Então, na prática, o Maranhão está sendo alugado, assim como é o Brasil. Essa é a política dos governos. Então, se você aluga a sua casa e você tem uma renda desse aluguel, né? Desse aluguel, é seu a renda, é seu. E é o que estão fazendo com o Maranhão. Então, o correto seria não alugar e fazer um desenvolvimento com a população incluída, né? Trazer emprego, desenvolvimento econômico, emprego e trabalho, que é isso que gera riqueza. A riqueza é gerada através do trabalho. Mas esse trabalho tem que ser fomentado pelo Estado brasileiro e pelo Estado do Maranhão, pelos seus governantes. Enquanto não houver esse desenvolvimento econômico sendo capitaneado pelos trabalhadores, não adianta. Nenhum progresso vai levar a aumento de IDH, a diminuição da desigualdade, como dizem, né? O próprio governo Flávio Dino, de 2015 até 2022, houve uma redução da desigualdade em torno de 5%, né? De 5%, tirou da extrema pobreza para a pobreza. O índice ficou em torno de 5%. Mas o grande problema é que o número de pobres no Maranhão, que é mais da metade, não foi tão grande, 5% da metade da população. Então, para você ver como é muito pequeno. E essa elevação da extrema pobreza para a pobreza é através de programas assistencialistas. São programas de Bolsa Família, tem um programa similar ao Bolsa Família no estadual, que também é uma transferência de renda através do governo,
que não são políticas de Estado, são políticas de governo. Isso quer dizer o seguinte, o governo saindo, o que assumir pode simplesmente eliminar. Pode eliminar que não vai ter nenhum resultado contra ele, né? Porque é uma política de governo. Então, enquanto nosso país, enquanto os governantes estiverem nessa proposta de tirar a população da pobreza, apenas distribuindo renda com programas especialistas, isso vai nos colocar nesse dilema. Porque não vão conseguir, porque o capitalismo não dá essas condições, né? As empresas, o progresso que vem para o Maranhão não dá essas condições de tirar, e essa mínima parcela que é dada, ela não é um projeto de Estado, mas sim um projeto de governo, que é muito insípido, muito volátil. A qualquer momento ela pode se extinguir. O Bolsa Família e os programas do Estado, transferência de renda hoje do governo, do Estado, restaurante popular, isso é equivalente ao programa do leite no tempo do sarneísmo, né? A mesma perspectiva dos governos da oligarquia, né? Só tirou distribuição de leite por distribuição de comida. Claro que isso é bom, para quem está passando fome isso é muito bom, mas não resolve o problema da nossa população. Qual é o problema como é que resolve o problema da população? É o desenvolvimento econômico, é geração de emprego. Mesmo nos moldes capitalistas, isso é preciso. Mesmo nos moldes de produção capitalista, que é o que a gente não defende isso, né? A gente defende uma economia planificada, né? Que respeite o ambiente, respeite as comunidades tradicionais, respeite seus modos de vida e utilize o que sobra nessa conciliação social, de sociedade que a gente prega, o que sobra a gente potencializa para desenvolver as potencialidades econômicas para gerar riqueza. É mais ou menos esse o perfil que a gente quer de sociedade. E não o capitalismo, porque o capitalismo é a pior ditadura que tem. O capitalismo chega, como chegou aqui em Imperatriz, a Suzano disse, eu quero terra para me instalar e quero imposto, isenção de imposto para me instalar. Ah, mas lá onde você quer tem comunidades tradicionais. Para mim não importa. Eu quero, e se você quer ganhar voto dizendo que foi você que trouxe uma indústria para cá, então me coloque lá. E os governos baixam a cabeça e acabam concretizando o interesse da burguesia, do empresariado industrial. E eles fazem isso em todos os empreendimentos. Seja no gás, em Santo Antônio dos Lopes, seja na Suzano com plantação de eucalipto, seja na exploração de algum recurso natural. Quando você vê uma empresa chegando, o Estado vai assumir o papel de defensor dessa empresa e vai expulsar essa comunidade para poder garantir os seus empreendimentos. Aí nós temos vários exemplos do Maranhão que acabam causando conflitos com comunidades. No caso da própria Alcântara, não só os Estados Unidos solicitaram um repasse da área para os Estados Unidos, como também quiseram a ampliação dessa área, né? E a ampliação requer na retirada de comunidades dessas áreas. E o Estado foi lá e mandou a polícia tirar, e tirou com muita resistência desse povo, mas acaba tirando, porque o Estado tem o poder de polícia e é isso, a força do Estado acaba se sobressaindo na vontade popular. Infelizmente, isso os governos não falam. Eles fazem uma propaganda muito bonita dizendo que vai trazer um progresso. Inclusive, esse ponto, né, nós podemos trazer depois também, né, essa questão de como esse desigualdade social no Maranhão afeta a comunidade de forma diferente, né? Sim. Porque uma coisa é uma comunidade urbana de São Luís, de Imperatriz, outra coisa são as comunidades também rurais. Gabriel, os governos do Maranhão, ultimamente, somente o governo Flávio Dino, o governo Brandão, têm feito alguns programas sociais que têm por objetivo tentar diminuir, né, a desigualdade social aqui no Maranhão. Por exemplo, na área da educação, que é um problema grave. No Maranhão você teve aí, por exemplo, a construção
dos institutos estaduais do Maranhão, que são os IEMAs, né? Que, ou seja, ofertam uma educação com um pouco mais de qualidade, em tempo integral, né? Com formação técnica. Você teve desmembramento da própria Universidade Estadual do Maranhão, que é o próprio governo estadual, né? Você teve a criação, inclusive aqui em Imperatriz, né? Da UEMASul, né? Você também tem outros programas, como os próprios restaurantes populares, né? O Maranhão Sem Pobreza, que agora é um novo programa que está lançado. Gostaria de perguntar para você, Gabriel, você acredita que esses programas, né? Da UEMA, da UEMASul, dos IEMAs, ou mesmo dos restaurantes populares, são suficientes, de fato, para diminuir a desigualdade no Maranhão? Porque às vezes a gente tem a sensação de que esses programas ou não estão resolvendo muita coisa, ou eles estão sendo explorados de uma forma muito pequena, né? Poderia ser muito melhor aproveitados. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, não tem como entrar nessa discussão, né, sem pegar outros aspectos que precisa ser analisado e a atuação dos governos estaduais que passaram por aí, né? Como você tivesse perguntado aí para o Wilson. Então, a família Sarney, durante décadas, concentrou o poder político e manteve o Maranhão como um dos estados mais pobres, mesmo com recursos abundantes, a aliança estratégica que eles tiveram lá com Brasília, né? E eles tiveram esse controle político, econômico durante anos e inclusive, dificultou algumas mudanças estruturais. Aí depois a gente teve aquele governo do Jackson Lago que tentou romper com essa lógica, mas enfrentou perseguição política e acabou sendo cassado, né? E aí, com essa experiência, mostra como a mudança de modelo que ele tentou fazer, ele enfrentou algumas barreiras que foram muito fortes, né, em cima dele. E aí a gente teve o governo Flávio Dino, que se dizia um governo de esquerda, né, e trouxe um discurso diferente, que na verdade estava mais por cento do que ir para lá. Ele criou programas sociais, né, teve a questão dos restaurantes populares, teve o IEMA, como você citou aí, e expandiu o ensino técnico e ofereceu o alívio imediato para a população. No entanto, mesmo com esses programas, os indicadores de pobreza, desigualdade continuam altos. A estrutura que concentra riqueza e poder não foi enfrentada da forma que devia, né? E o que nós temos agora aí, o atual governador, que é o Brandão, né? Ele tem continuado o projeto do Flávio Dino. Ele mantém a mesma política, incentivos ao agronegócio, mineração e a grandes empresas. Alguns programas sociais pontuais para amenizar a pressão popular, né? Do que o povo vai em cima do governo. Mas são coisas pontuais. Mas, no geral, a raiz da desigualdade permanece intacta. Nenhum desses governos atacou o que mantém o Maranhão tão desigual, que é a concentração de terra, de renda e de poder econômico. E é como você tem falado aí dos programas sociais, como o IEMA e restaurantes populares, são importantes, mas ainda são muito limitados. O IEMA oferece ensino técnico em tempo integral, ele prepara jovens para o mercado de trabalho. Mas qual é o mercado de trabalho disponível? O Estado lidera o ranking nacional de informalidade, né? São quase 50% da população sem carteira assinada. Então, muitos jovens, mesmo formados, acabam em empregos precários, mal remunerados e sem direito, como eu já falei anteriormente. O restaurante popular oferece refeição a um preço simbólico, né? Que varia, tem lugar que é R$ 2, né? E aí tem muitas unidades espalhadas pelo Estado. Isso ajuda a reduzir a fome imediata, mas não combate a insegurança alimentar, que atinge mais de 40% da população. Ou seja, programas sociais são sintomas, não estou dizendo que não são importantes, são importantes sim, mas ele não vai acabar com a desigualdade, ele vai diminuir, né? Tem que ter propostas para que a gente consiga amenizar em números muito maiores essa concentração, porque o que não muda é a concentração de terra, não cria empregos dignos, não aumentam a renda de forma justa aqui no Maranhão, né? Então, frequentemente, são usados como esses itens citados, esses programas sociais criados pelo governo estadual, eles são usados como propaganda política, enquanto a estrutura que mantém o povo pobre segue intacta. É interessante, tanto na sua fala como na fala do Wilson, a gente vê muito que esses programas, né, que o Wilson fala que são programas assistencialistas, né, você já traz essa ideia
e aí de programas que não atacam de fato, né, a raiz do problema. São programas importantes, porém eles não resolvem, né, já está com sintoma, mas não resolvem de fato o problema, né, não vão à raiz do problema. Isso não só acontece a nível de Brasil, né, o próprio Wilson traz aí a questão do Bolsa Família, que é sim um programa importante, mas não é o suficiente para de fato resolver o problema. Não é à toa, né, que as pessoas inclusive falam, né, o Maranhão há muito tempo, como o próprio Gabriel trouxe, né, é um estado onde a maioria dos trabalhadores, às vezes, são de cartão, sem carteira assinada, ou às vezes tem que sair do nosso querido estado do Maranhão e ir para outras regiões, inclusive recentemente, né, submeter inclusive a trabalhos em situação análoga à escravidão, inclusive recentemente já foram resgatados alguns trabalhadores, inclusive aqui no Maranhão, não é? Trabalhadores em situação de escravidão. Então a gente realmente vê que esses programas sociais eles são importantes, mas eles não conseguem de fato combater a raiz do problema, né? Não vou à raiz do problema, e tanto na fala do Wilson quanto na sua fala, Gabriel, eu entendo que vocês estão defendendo então que esses governos eles realmente não querem fazer. Não é que eles não podem fazer, é que eles realmente não querem, não tem nenhum interesse em fazer isso, seja o governo da Rosena Sarney, né, seja o governo Flávio Dino, seja o governo Brandão. Um outro ponto que eu gostaria de também trazer para vocês é que, quando você fala no Maranhão e na falta de desenvolvimento, é muito comum que as pessoas acreditem que a saída do Maranhão é justamente o agronegócio. Nos últimos anos, você vê aí uma expansão enorme da fronteira agrícola aqui no Maranhão, principalmente nas cidades de Imperatriz, Balsas, Barra do Corda, Grajaú, e muitas pessoas realmente acreditam que será o agronegócio, o investimento no agronegócio, que irá salvar a economia do Maranhão e que irá combater a desigualdade social do Maranhão. Gostaria de saber de você, Wilson Leite, se você realmente acredita que o agronegócio é a saída para combater a desigualdade no Maranhão, ou se não, você não acredita que não seria possível, o agronegócio não tem essa capacidade? Olha, a desigualdade do Maranhão, ele não é um acidente, ele é um projeto da burguesia, dos ricos e dos governos que sempre estiveram no poder. Então ele não é um acidente, é planejado. E aí a gente pode observar nos próprios discursos, né? Dizendo que o agronegócio é uma saída econômica para desenvolvimento, para elevação da renda do povo, do seu estado. É uma grande mentira, né? Se você pegar aí uma grande fazenda, a maior fazenda que tiver no Maranhão, conte quantos trabalhadores assalariados essa fazenda emprega, né? E qual é a remuneração desses trabalhadores? E o pior é que o Estado dá recursos do Estado, o próprio Estado dá dinheiro para financiamento da produção, né? Com juros lá embaixo, praticamente inexistente de juros, com carência, né? Então essas grandes fazendas de produção de soja, dos plantios para exportação, eles não geram riqueza, não é a saída. Além da exploração do meio ambiente, da degradação do cerrado, que é o projeto do Batopiba, basta observar os países do Sul e Sudeste, que são desenvolvidos economicamente. Hoje eles são desenvolvidos economicamente, são os cabeças do IDH, o maior índice de IDH, os maiores salários, porque são estados que já exploraram os seus recursos naturais ao talo, né? Já não tem mais condições, tiveram que ir para o processo de industrialização com a ajuda do Estado, e aí hoje tem essa disparidade, né? O PIB do estado de São Paulo, ele é o primeiro, né? E ele corresponde a 28% de todo o PIB brasileiro, enquanto que o Maranhão só corresponde, sendo um estado geograficamente maior, só corresponde com cerca de menos de 2%, né, do PIB. E por que isso? Porque nós nos mantemos ainda com o agronegócio. A maioria da nossa renda é o agronegócio. A indústria, ela é uma indústria muito insípida do potencial que nós temos aqui, né, do potencial. Isso eu estou falando, pessoal, dentro dos marcos do capitalismo, onde o capitalismo o mantra do capitalismo é explorar os recursos naturais e a mão de obra do povo até a última gota. É isso que o capitalismo quer. E aí, nesse processo de exploração, há a concentração da renda. A gente sabe que vai concentrar renda, mas acaba escapando entre as mãos, quando ele esmaga a laranja, acaba saindo algumas gotas. E essas gotas é que pode elevar o desenvolvimento do IDH, dos maranhenses, mas o que eu estou falando.
São migalhas. E aí, por isso nós defendemos uma alternativa totalmente contra o capitalismo, que é uma estrutura a qual a população do Maranhão esteja consciente de que é preciso fazer um zoneamento do Estado, onde quais são as terras agricultáveis e que podem ser utilizadas para isso, sem os impactos das comunidades tradicionais, porque o Maranhão é muito vasto para isso. O problema é que chega a indústria, a empresa do agronegócio, ela diz qual é a terra que ela quer. Para ela não importa quem está na terra. Esse é o problema. Então, eles têm o poder do capital, eles mandam e mandam nos governos. E os governos têm o papel de ser o lado duro, né? A fazer o trabalho sujo, que é tirar essas comunidades contra o gosto e aí para poder implementar o seu empreendimento. Então, eu não vejo a agricultura como sendo a saída para o desenvolvimento do Maranhão. A saída é educação, desenvolvimento tecnológico próprio. Então, nós temos que pegar a universidade não para fazer tecnologia de maior produção, de milho e tal, mas para desenvolver tecnologias para industrialização, né? Para industrialização. E aí, só a pesquisa que vai desenvolver, o investimento com pesquisa que vai dizer qual é a tecnologia que o Maranhão vai desenvolver, né? Qual vai ser o carro-chefe. Só pesquisa, só a universidade, só a educação, tá? Essa fórmula já trazida pelos governos e como sendo certa, esse é um engodo. É um engodo que, infelizmente, a grande população do Maranhão tem caído. E aí tem a questão do processo das propagandas publicitárias, que é a disputa ideológica mais direta que a gente vê e que acaba convencendo. Basta observar, vamos pegar um exemplo simples, uma obra de uma praça. Se nós, da campo da esquerda, for propor fazer uma praça em determinado local de um bairro, nós vamos dizer, olha, nós pretendemos fazer uma obra de uma praça com todos os equipamentos de cultura aqui disponível, com acesso público, com infraestrutura necessária. Nós estamos fazendo a proposta. Vem um candidato de direita, ele faz uma animação visual dizendo o mesmo projeto com 5 vezes o valor que a gente disse, né? E quem é que o povo vai votar? Vai votar na propaganda melhor apresentada, que é a visual, a praça já, como se a praça já tivesse feita, né? E aí, resultado, os eleitores descarregam o voto naquele candidato e qual é o resultado? Não vem praça, porque não é de interesse da burguesia em dar condições para os trabalhadores. Não dá. Então, essa é a lógica. É sempre a lógica de enganar os trabalhadores para beneficiar os interesses da qual os governos cumprem o papel. O velho Marx já dizia, e a gente comprova isso em todo momento, todo dia. A burguesia é o escritório, quer dizer, o governo, o Estado é o escritório da burguesia. É lá onde a burguesia diz, eu quero isso, o escritório anota e ele vai colocar em prática para fazer concretizar o que a burguesia quer. É esse o papel do escritório. Então, o Estado é o escritório da burguesia. Esse Estado é burguês, que a gente fala. Por isso que ele precisa construir um Estado que é o Estado dos trabalhadores, o Estado operário, onde os trabalhadores é que têm que definir qual é o tipo de desenvolvimento, qual é o tempo que a gente vai utilizar e quem vai estar imbuído na prática desse desenvolvimento. É bom você trazer essa questão sobre a questão das propagandas, né? Porque quando você fala do agronegócio, você fala do agronegócio para resolver o problema do Maranhão. É pop, é tech, né? Exatamente. Até, olha como os caras são ideologicamente safos e desonestos. Até os povos tradicionais hoje são tech, são agronegócio. Até os povos tradicionais, até as miçangas produzidas pelos indígenas, hoje já está na propaganda do agronegócio. Ora, o agronegócio expulsa as comunidades tradicionais, os indígenas, os quilombolas, expulsam para os espaços urbanos sem estrutura para tomar a terra deles.
E aí, quando a gente vê expansão do agronegócio, leia-se devastação da mata existente, para devastação da mata, expulsão das comunidades tradicionais extrativistas do espaço, né, com mortes, com conflitos, para poder ocupar aquele terreno. E qual o papel do Estado nessa? É defender os interesses de quem invade, de quem derruba as matas, e aí fica o governo dizendo que houve uma redução do desmatamento, houve uma redução dos conflitos. Ora, houve uma redução porque não existe mais o conflito, porque o Estado já retirou quem impedia a devastação, o desmatamento, que eram os indígenas e os tradicionais, e já se concretizou a derrubada da área, das florestas e a ocupação pelo agronegócio. E aí é claro que vai diminuir mesmo, né? Porque resolveu, né? Porque o Estado vai estar sempre do lado dos ricos. E é bom você trazer essa questão sobre essa expulsão desses trabalhadores, a expulsão, no caso, das comunidades tradicionais, né? Eu gostaria de perguntar para o Gabriel, essa expulsão dessas comunidades tradicionais, seja quilombolas, seja indígenas, seja os pequenos camponeses, como é que ela tende a agravar ou piorar a situação da desigualdade no Maranhão? Porque muitas pessoas dizem que, às vezes, né, o futuro do Maranhão seria justamente acabar com as comunidades tradicionais, acabar com as comunidades indígenas, né, que as pessoas vão para a cidade e que aí você realmente acabaria com a desigualdade social aqui no Maranhão. Você acredita nisso, né, que deslocar essas pessoas para centros urbanos, né, de fato destruir o meio ambiente, explorar ao máximo o meio ambiente até o ponto que não exista mais? O próprio Wilson aqui traz a questão do Mato Piba, né? Basicamente é um projeto de destruição do Cerrado. Vamos ser bem sinceros aqui. Mato Piba é acabar com o Cerrado Maranhense. É isso que é Mato Piba, acabar com o Cerrado Maranhense. Esse é o projeto. Então você acredita que tirar essas comunidades desses locais vai ajudar a resolver a desigualdade social no Maranhão ou ela vai piorar a desigualdade social no Maranhão, Gabriel? Não é que vai, ela tem piorado, é o que tem acontecido, né? O agronegócio é o capital, o capitalismo, o capital, a burguesia, ela sempre coloca o agronegócio e muitas vezes o agronegócio ele é apresentado como uma solução para o desenvolvimento do nosso estado do Maranhão. No entanto, o que acontece é que o agronegócio ele concentra terra, renda e além da questão de produção de pouco emprego localmente, né? Segundo, por exemplo, o Diese, a agricultura familiar emprega 4 vezes mais por hectares do que o agronegócio de exportação, que é o que tem em maior parte aqui no Maranhão. Além disso, né, como você puxou aí, toda essa questão do agronegócio e esse desmatamento, né, aqui mais ao sul do Maranhão, que está chegando no meio do Maranhão, ele não vai provocar, ele está provocando conflitos. Entre Imperatriz e Cidelândia, aí, por exemplo, onde era a terra da Fazenda Eldorado, né, as terras, dezenas de famílias lutam há mais de 20 anos para garantir um pedaço de terra, e eles lutam com quem? Com multinacionais, né, que é a Suzano. O agronegócio ele vai gerar o BIP, né? Mas a renda, o PIB, mas a renda não chega à população local. Não vai chegar, porque está concentrado em poucos. O caminho para o Maranhão mais justo, ele passa pelo fortalecimento da agricultura familiar, né? Que é que produz a comida para o povo, gera emprego local, tem que manter as pessoas no campo com dignidade, né? Tem que preservar o meio ambiente. Na contramão do que a gente tem visto aqui, né? O que a gente tem é o agronegócio, por outro lado aqui, né? Que pode gerar lucros para poucas pessoas, né? Só para o dono mesmo, mas tem deixado a população, que é nós, né? Com um ônus social, né? Um ônus ambiental. O que tem ficado aí desse império, né? Do agronegócio é a questão do aumento da desigualdade social, menos emprego e também a questão ambiental, né? E quem paga essa conta é o povo, é a gente que paga essa conta. Então, a gente tem que ter essa discussão e ter esse cuidado de que a questão do agronegócio, o agro é pop, o agro é tudo, não é isso não, gente. Pelo contrário, está devastando o Maranhão. O Cerrado, para quem não sabe, é a caixa d'água do Brasil. Dali do Cerrado que sai
diversas nascentes de água de rios que abastecem muitas cidades, milhares de pessoas. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado, a gente tem que realmente enfrentar o capital, o capitalismo, a burguesia, porque senão quem sai perdendo é a população, quem sai perdendo é eu, vocês, é a população em geral, né? Quando a gente fala da questão aqui, dessa briga do agronegócio e do conflito no Maranhão, não fica só na região de Imperatriz, não. Aqui a Imperatriz, na região entre Imperatriz e Ceilândia, são vários locais, não é só ali o Viva Deus, né? Mas também tem outras brigas aqui pelo Estado, que, por exemplo, lá em Amapá do Maranhão também tem essa briga, né? Esse conflito de terra, esse conflito com o campesinato. Aqui em Barra do Corda, aqui próximo de Itajaú, também tem essa questão. E quem é afetado não é só o campesinato, não. Quem é afetado são os povos indígenas, são os quilombolas, são todos os povos tradicionais do Maranhão. Aproveitando que nós temos aqui 2 entrevistados que já fizeram parte de campanhas políticas, né, já foram candidatos à prefeitura, eu gostaria que vocês fossem bem sucintos, porque nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Acho que poderia começar com o Gabriel. Gabriel, em poucas palavras, o que deveria ser feito para, de fato, diminuir a desigualdade social aqui no estado do Maranhão? Em poucas palavras, o que poderia ser feito para resolver esse problema? Ou para, pelo menos, resolver uma parte desse problema? Olha só, a continuidade de políticas, a continuidade da política ali de Dino e Brandão, né, os 2 últimos governadores, que já duram mais de 10 anos, mas não mudou a estrutura da desigualdade. Houve avanços pontuais em programas sociais, mas os problemas de fundo permanecem, né? O Maranhão segue sendo o estado com a maior taxa de pobreza do Brasil. Temos os piores números no saneamento básico do país, e ainda há cidades sem hospitais de média complexidade, né? Em Imperatriz, a gente tem um exemplo aí que o Socorrão vive lotado, o sistema de saúde sucateado, enquanto obras de grande visibilidade ganham prioridade, como shows, né? Então, a política de conciliação com grandes grupos econômicos como Suzano, Vale e o agronegócio, a gente sabe que não é o caminho, né? Essa questão de combinar incentivos para empresas com programas sociais pontuais para reduzir a pressão popular não é o caminho. Mas a gente sabe que a resolução também não está nas elites, nunca resolveram a desigualdade do país. O resultado é um Estado que é rico para poucos e pobre para a maioria, né? Então, eu acho que é muito complicado chegar na resolução, mas a gente sabe que a grande resolução, na minha visão, né, deve-se começar com a questão de distribuição de terra para a agricultura familiar, que ali sim vai gerar alimento para a gente, do pessoal da cidade, né? Então, é um caminho. É, obviamente, não acabar com os programas sociais, que são importantes, sim, aquelas pessoas que realmente estão ali na pobreza, estão passando fome, um programa social é sim importante para que ela consiga comprar algo para se alimentar. Então, devemos ampliar esses programas sociais, né? E, logicamente, o caminho mais rápido, mais preciso, é sim ir rumo ao socialismo, rumo ao comunismo, que esse é o caminho de verdade. E você, Wilson Leite, o que você acha? Quais seriam as políticas que deveriam ser feitas no Maranhão para, de fato, diminuir a desigualdade social? O que você acredita que deveria ser feito? Olha, a política mais importante é o povo trabalhador unificado, né, unido e tomando as rédeas às suas decisões. Ou seja, uma participação popular nos seus organismos de organização, cobrando dos governos. Essa é a única saída, a unidade da classe trabalhadora. Porque nenhum governo, nem desses governos, desses partidos que têm a maior possibilidade de se eleger, estão dispostos a mudar a realidade do povo maranhense. Todos eles foram muito eficientes, muito capazes em gerir a desigualdade e a pobreza no Maranhão. Eles tiveram grande sucesso em manter o povo maranhense na pobreza até hoje. E é isso, eu acredito que os trabalhadores unificados em conselhos populares, em local de trabalho, em comunidades,
discutindo as suas realidades, cobrando incisivamente, né? Incisivamente os governantes que apliquem ações políticas definidas por eles, é que a gente pode resolver nosso problema. Porque nos marcos do capitalismo, nos marcos da democracia burguesa, isso não chegará. E aí, esse processo de reivindicação popular direta, constante, isso é um processo revolucionário, né? É um processo muito revolucionário. Hoje, nosso sistema eleitoral, 4 anos, eu deposito o voto para o cara fazer o que quiser desse voto que eu dei para ele. Então, e aí escolhe governadores, prefeitos, vereadores que vão ir contra esse eleitor, né? Esse eleitor. Claro que a gente sabe, nós temos partidos de esquerda no Maranhão, infelizmente não são partidos com capitalidade eleitoral, porque a máquina do dinheiro ela é muito pesada e a classe trabalhadora acaba sendo enganada nos processos publicitários das campanhas e acaba votando nos partidos que não os representam. Mas nós temos partidos que representam sim a classe trabalhadora, basta que o povo resolva se unir a esses partidos, participar mais ativamente das decisões populares, decisões de governo, e só com a pressão popular. Esse é o resumo. Apenas com pressão popular que esses governos vão criar vergonha e vão passar a ter ações efetivas para resolver o problema do nosso povo maranhense, que é tão sofrido e que é tão inteligente, é tão trabalhador, é hospitaleiro, é tudo de bom, porque nós somos brasileiros e nós temos essa perspectiva, né? E eu tenho um grande respeito aos modos de vida que existem no Maranhão. Eu já percorri alguns lugares aqui do nosso estado. Eu tenho grande respeito a quem mora nos Lençóis Maranhenses, tem o seu modo de vida extrativista, tranquilo. Apesar que até lá o progresso chegou, né, com as fazendas de energia eólica que muda a estrutura social dessas comunidades. Há quilombos que têm a sua forma tradicional de sobrevivência e de produção de alimentos, de modo de vida. Então, os políticos e quem é desenvolvimentista na perspectiva de elevação do PIB, né, tem que saber respeitar essas tradições, esses modos de vida, tá? Então é isso, apenas a unidade do povo contra o que está no poder é que vai resolver o nosso problema. Muito bem. Infelizmente, nosso programa chega ao fim e, desde já agradeço a disponibilidade do Wilson Leite, do Gabriel Araújo, por terem participado do nosso programa e gostaria de dar um minuto aí para vocês darem as suas considerações finais. Gabriel? Quero agradecer mais uma vez, né, ao programa Voz e Resistência pelo espaço. O Maranhão tem desafios históricos, né, mas também tem um povo muito forte, trabalhador, que luta diariamente, né, para sobreviver e resistir. A desigualdade não é destino, ela é fruto de escolhas políticas e pode ser transformada com organização e luta coletiva. A gente pode fazer essa mudança. Espero que esse debate, né, ajude a ampliar a consciência de classe, a consciência crítica e a fortalecer a esperança de que outro Maranhão é possível. Um Maranhão que coloque a riqueza a serviço do povo. Muito obrigado. Wilson? Bom, realmente é agradecer o espaço. São poucos os espaços desse tipo que convidam a gente, né, que tem uma postura mais crítica, que busca entender o âmbito da questão, né? Não basta ser uma coisa superficial. Porque seria muito cômodo para mim dizer que não, o meu partido, o PST, sendo eleito, vai resolver os problemas do povo, da economia do Maranhão. É muito cômodo e é isso o que acontece na maioria das entrevistas, dos debates, né? Que cada um chega com a sua fórmula já pronta para resolver os problemas. Nós temos uma postura diferente, então nós queremos discutir as soluções com a classe trabalhadora e para isso é preciso chegar até esse público, que infelizmente os espaços são fechados pela mídia burguesa, por todos os canais de comunicação burgueses, e ter um espaço como esse, né,
como voz de resistência, verdadeiramente, né? Eu tenho só que agradecer e nos colocar à disposição, não só eu, como outras figuras públicas do PSTU, do partido da qual eu faço parte, né? Está à disposição para completar e contribuir com os debates sobre o nosso Estado, sobre o nosso mundo, né? Sobre a proposta de uma sociedade socialista. Muito obrigado. O nosso espaço está sempre aberto, tanto para você, quanto para o Gabriel, quanto para todos aqueles que querem realmente debater e falar sobre o Maranhão naquilo que na mídia burguesa você não verá. Então está se encerrando aqui a 4ª edição do nosso Voz de Resistência, um programa para falar sobre os problemas da classe trabalhadora no Brasil, principalmente no Maranhão. Espero que todos que estejam assistindo esse vídeo ou ouvindo no seu podcast, na sua plataforma preferida, curta, compartilhe, espalhe com os amigos, no grupo da família, né, no grupo do trabalho, para que de fato as pessoas tenham acesso a esse conteúdo que dificilmente você vai ver na nossa mídia burguesa. Convido a todos a curtir as redes sociais do Voz de Resistência e também ao blog do Wilson Leite, que eu tenho certeza que deve ter algumas matérias interessantes lá, né? Se possível, acesse também o blog do Wilson Leite, nós vamos deixar na descrição do vídeo, né, para que vocês também possam conhecer. E é isso. Obrigado pela presença de vocês e pode ter certeza que o 5º episódio vem aí.